3. O trabalho com a raiva e a aversão. O apego e a raiva são dois lados da mesma moeda. Por causa da ignorância e da divisão da mente na dualidade sujeito-objeto, agarramo-nos a coisas que percebemos como externas a nós, ou então tentamos nos afastar delas. Quando encontramos algo que desejamos e que não podemos obter, ou quando alguém nos impede de alcançar aquilo que nos convencemos que precisávamos ter, ou quando acontece algo que não se ajusta à maneira como gostaríamos que as coisas fossem, sentimos raiva, aversão ou ódio. Essas reações, porém, não trazem benefício algum, elas são prejudiciais apenas. Com a raiva e também com o apego e a ignorância, os três venenos da mente, geramos karma sem fim, sofrimento sem fim. Disse que não há mal que se compare à raiva. Por sua própria natureza, a raiva é destrutiva, um inimigo. Dado que nem uma gota de felicidade jamais nasce dela, a raiva é uma das mais potentes forças negativas. A raiva e a aversão podem levar à agressão. Quando prejudicadas, muitas pessoas sentem que devem retalhar, cobrando olho por olho. É uma resposta natural. Se alguém me xinga, dou o troco e xingo também. Se alguém me dá um soco, leva outro de volta. É o que a pessoa merece, ou ainda pior. Esse indivíduo é meu inimigo. Se eu o matar, vou ficar feliz. Não nos damos conta de que, se temos tendência à aversão e à agressão, os inimigos começam a aparecer por todos os lados. Encontramos cada vez menos coisas para gostar nos outros e cada vez mais coisas para odiar. As pessoas começam a nos evitar e ficamos mais isolados e solitários. Às vezes, enfurecidos, cuspimos palavras ásperas e ofensivas. Os tibetanos têm um ditado: as palavras podem não carregar armas, mas ferem o coração. Nossas palavras podem ser extremamente danosas, tanto pelo mal que causam aos outros, quanto pela raiva que despertam. Com frequência, um ciclo é estabelecido. Uma pessoa sente aversão por outra e diz alguma coisa que a fere. A outra pessoa reage, dizendo algo ainda mais cortante. As duas começam a pôr lenha na fogueira uma da outra, até travarem uma batalha de palavras enfurecidas. Sem dúvida, isso pode ser transposto para o nível nacional e internacional, em que grupos de pessoas se envolvem em agressão contra outros grupos, e nações são jogadas contra nações. Quando você deixa a aversão e a raiva tomarem conta de você, é como se, tendo decidido matar uma pessoa, jogando-a em um rio, você se agarrasse ao pescoço dela, pulando na água e os dois morressem afogados. Ao destruir seu inimigo, você também se destrói. É muito melhor dissipar a raiva antes que ela possa conduzir a um conflito maior, respondendo a ela com a paciência. Compreender a responsabilidade que temos por aquilo que nos acontece ajuda a fazer isso. Tratamos nossa ligação com alguém que percebemos como inimigo como se saída do nada, mas em alguma existência passada, talvez tenhamos usado palavras duras com aquela pessoa, maltratado-a fisicamente ou abrigado pensamentos raivosos em relação a ela. Em vez de procurarmos os defeitos dos outros, dirigindo nossa raiva e aversão contra situações que pensamos estar nos ameaçando, deveríamos lidar com o verdadeiro inimigo. Esse inimigo, que destrói nossa felicidade a curto prazo e nos impede a longo prazo de alcançar a iluminação, é a nossa própria raiva e aversão. Se a vencermos, não haverá mais brigas, pois deixaremos de perceber os nossos oponentes como inimigos. Um grande retorno para pouco esforço. Tanto nós quanto eles teremos cada vez menos probabilidades de reincidir em situações que possam levar a um conflito. Todos saem ganhando. Nossa tendência habitual é fazer contemplação, mas de maneira contraproducente. Se alguém nos insulta, geralmente ficamos remoendo o assunto, perguntando-nos: por que ela me disse isso? Vez após vez. É como se alguém tivesse atirado uma flecha contra nós, mas o tiro saísse curto. Concentrarmos-nos no problema é como apanhar a flecha e cravá-la em nosso peito repetidas vezes, dizendo: ele me magoou tanto, não acredito que tenha feito isso. Uma outra opção é usar o método da contemplação para refletir sobre as coisas de modo diferente, para modificar nosso hábito de reagir com raiva.
De início, como é difícil pensar com clareza em meio a uma discussão, começamos a praticar em casa, sozinhos, imaginando confrontos e novas formas de responder a eles. Imagine, por exemplo, que uma pessoa o insulte. Ela está enojada de você, dá-lhe um tapa ou ofende-lhe de algum modo. Você pensa: o que devo fazer? Vou me defender, vou retalhar. Vou expulsar essa pessoa da minha casa. Agora, experimente uma outra atitude. Diga a si mesmo: essa pessoa me deixa com raiva. Mas o que é a raiva? É um dos venenos da mente que gera karma negativo e leva a sofrimento intenso. Confrontar raiva com raiva é como ir atrás de um louco que pula de um precipício. Será que tenho que fazer o mesmo? Se é insano da parte dele agir como age, é ainda mais insano da minha parte agir do mesmo modo. Lembre-se que aquelas pessoas que agem de forma agressiva em relação a você estão apenas comprando o próprio sofrimento, criando por ignorância condições mais difíceis para si mesmas. Pensam estar fazendo o que é melhor para si, estar corrigindo algo errado ou impedindo que o pior aconteça, mas a verdade é que esse comportamento não traz benefício algum. Em muitos aspectos, é como alguém que está com dor de cabeça e bate na própria cabeça com um martelo para tentar acabar com a dor. Em sua infelicidade, põe a culpa nos outros, os quais, por sua vez, ficam com raiva e brigam, apenas piorando a situação. Quando consideramos a condição difícil em que se encontra, damos-nos conta de que essas pessoas deveriam ser objeto da nossa compaixão, e não de raiva ou de crítica. Então almejamos fazer tudo o que está a nosso alcance para protegê-las de mais sofrimento, como faríamos com uma criança que está sempre se metendo em travessuras, fugindo o tempo todo para a rua e nos batendo e arranhando quando tentamos trazê-la de volta. Em vez de desistirmos daqueles que agem mal, precisamos compreender que eles buscam por felicidade, mas não sabem como encontrá-la. O papel de inimigo não é permanente. A pessoa que o fere hoje pode se tornar seu melhor amigo amanhã. O seu inimigo de hoje pode mesmo ter sido, em uma vida passada, a pessoa que lhe deu a luz, a mãe que alimentou e cuidou de você. Ao contemplarmos assim repetidamente, aprendemos a reagir à agressão como compaixão e a responder à raiva com bondade. Um outro método que podemos empregar é adquirir consciência da qualidade ilusória da nossa raiva e do objeto da nossa raiva. Se, por exemplo, alguém lhe diz: "Você é um indivíduo mau", pergunte: "Será que isso me faz ser mau? Se eu fosse um indivíduo mau e alguém dissesse que eu sou bom, isso faria de mim um indivíduo bom? Se alguém diz que carvão é ouro, ele passa a ser ouro?" As coisas não se transformam apenas porque alguém diz isto ou aquilo. Por que levar essas palavras tão a sério? Sente-se em frente a um espelho. Olhe para sua imagem e insulte-a. Você é feio. Você é mau. Em seguida, elogia. Você é bonito. Você é bom. Independente do que você diga, a imagem permanece simplesmente o que ela é. Elogios e críticas não são reais em si. Como um eco, uma sombra, um mero reflexo, não tem poder algum de nos ajudar ou prejudicar. À medida que praticamos desse modo, começamos a compreender que as coisas são desprovidas de solidez, como um sonho ou uma ilusão. Criamos um estado mental mais espaçoso, um estado que não é tão reativo. Então, quando a raiva aparece, em vez de responder imediatamente, podemos olhar para ela e perguntar: o que é isso? O que está me fazendo ficar vermelho e tremer? Onde está? O que descobrimos é que a raiva não tem substância, que não é uma coisa que possa ser encontrada. Assim que nos damos conta de que não conseguimos encontrar a raiva, podemos deixar a mente em repouso. Não reprimimos a raiva, não a afastamos nem nos envolvemos com ela. Apenas deixamos a mente repousar em meio a ela. Podemos ficar com a própria energia, simples e naturalmente. Permanecemos ciente dela, sem apego e sem aversão. Então constatamos que a raiva, assim como o desejo na realidade, não é o que pensávamos ser. Começamos a ver a natureza e a compreender a sua essência, que é a sabedoria semelhante ao espelho. Fazer isso pode soar fácil, mas não é. A raiva nos estimula e nós perdemos as estribeiras, de um jeito ou de outro. Ficamos furiosos, julgamos ou reagimos, nos envolvendo com os que nos contrariou.
Nosso hábito de revidar dessa forma vem sendo reforçado vez após vez, vida após vida. Se nossa compreensão da essência da raiva for apenas superficial, vamos verificar que não seremos capazes de aplicá-la à situação da vida real. Há um famoso conto folclórico tibetano sobre um homem que estava meditando em retiro. Alguém veio vê-lo e perguntou: "Em que você está meditando?" "Na paciência", disse ele. "Você é um idiota." Isso deixou o meditador furioso e ele imediatamente começou uma discussão, o que mostrou exatamente quanta paciência ele tinha. Somente pela aplicação sistemática e contínua desses métodos, dia após dia, mês após mês, ano após ano, é que conseguiremos dissolver nossos hábitos arraigados. O processo pode levar algum tempo, mas nós, sem dúvida, iremos mudar. Veja com que rapidez mudamos em termos negativos. Estamos felizes e então alguém diz ou faz algo, e logo ficamos irritados. Mudar de modo positivo requer disciplina, esforço e paciência. A palavra para meditação em tibetano, Gon, vem da mesma raiz que o verbo familiarizar-se ou aclimatar-se. Utilizando vários métodos, nós nos familiarizamos com outros modos de ser. Há uma expressão: até um elefante pode ser domado de diferentes maneiras. Quando ferrões e ganchos são empregados com habilidade, esse animal enorme e potente pode ser conduzido com bastante delicadeza. Disse que, quando os elefantes são enfeitados para ocasiões festivas, tornam-se dóceis, caminhando como se pisassem em ovos. Ou se estão no meio de uma multidão, os elefantes deixam-se facilmente controlar. Portanto, uma coisa que é grande e pesada pode, com os meios adequados, vir a ser manipulada satisfatoriamente. Do mesmo modo, a mente, muitas vezes insubmissa e tempestuosa, pode ser pacificada com meios hábeis. A diferença entre o modo de uma pessoa mundana encarar a vida e o de um praticante espiritual encarar está em que aquela sempre olha para os fenômenos como se olhasse através de uma janela, julgando a experiência externa, ao passo que este usa a experiência como um espelho para repetidamente examinar a própria mente em minucioso detalhe, para determinar onde se encontram os pontos fortes e fracos, para cultivar os primeiros e eliminar os últimos. Não precisamos de uma vidente para nos dizer qual será a nossa experiência no futuro. Precisamos apenas olhar para a própria mente. Se temos um bom coração e a intenção de ajudar os outros, encontraremos felicidade continuamente. Se, ao contrário, a mente estiver preenchida por pensamentos autocentrados e mundanos, ou com raiva e intenções maldosas em relação aos outros, encontraremos apenas experiências difíceis. Se examinarmos a nossa mente, vez após vez, continuamente, aplicando antídotos para os venenos que surgem, lentamente veremos mudanças. Apenas nós mesmos podemos realmente saber o que está acontecendo em nossa mente. É fácil mentir para os outros. Podemos fingir que um saco de couro grosso está cheio, mas basta alguém sentar sobre ele para saber se está de fato cheio. De igual modo, podemos nos sentar por horas na postura de meditação, mas se pensamentos vindos dos venenos circulam pela mente o tempo todo, estaremos apenas fingindo fazer prática espiritual. Em lugar disso, podemos ser honestos com nós mesmos, assumindo a responsabilidade pelo que vemos em nossa própria mente e aplicando o corretivo apropriado para mudar, em vez de julgar os outros. Pergunta: é errado eu sentir raiva daqueles que são responsáveis pelas guerras que matam tantas pessoas? Resposta: um assassino é tão digno da nossa compaixão quanto a sua vítima. A morte da vítima quita um débito kármico. Por outro lado, o assassino está plantando as sementes para um sofrimento em enorme escala no futuro, muito maior do que o de sua vítima, e nem sequer se dá conta disso. Com certeza, tanto a vítima quanto o assassino merecem a nossa compaixão. Uma das maiores preocupações atualmente é alcançar a paz mundial, um fim pelo qual muitos grupos e pessoas batalham. Uma atividade de intenções inteiramente nobres. Todavia, se a agressão se faz presente, se estamos brigando pela paz, se um grupo diz ao outro: vocês não estão criando paz no mundo e por isso vamos nos livrar de vocês, estaremos tão somente alimentando a raiva que deu origem à ausência de paz desde o início. Em vez disso, precisamos desenvolver a compaixão e o desejo de ajudar todos os envolvidos.
Nosso empenho para criar paz no mundo dependerá de como nós, como indivíduos, reagimos às situações. Se expressamos raiva, ódio, aversão e agressão, vamos apenas exacerbar o problema. Portanto, é importante não só cultivarmos ideais nobres, mas também honrar esses ideais e incorporar em todos os aspectos da nossa vida. Pergunta: qual é a diferença entre a raiva e a ira? Resposta: a diferença está na motivação. A ira é baseada em uma compaixão profunda e em uma motivação altruísta. Podemos agir energeticamente, e isso pode parecer ser raiva, mas a intenção não é prejudicar ou punir, apenas beneficiar. Por exemplo, protegendo alguém dos efeitos de suas ações. A raiva, por outro lado, é motivada por apego egoísta àquilo que queremos, por aversão pelo que não queremos ou ainda por desejo de punir ou prejudicar alguém. Pergunta: à medida que eu continue fazendo a prática espiritual, minha raiva vai simplesmente desaparecer? Resposta: no início, você sente tanta raiva quanto antes, mas estará menos inclinado a agir baseado nela. À medida que pratica mais, irá experimentá-la com menor frequência. Finalmente, depois de ter avançado muito no caminho espiritual, sua raiva vai surgir como a sabedoria que é semelhante ao espelho. Pergunta: como lidar com a raiva no momento em que ela surge forte e que estamos tentando não reagir? Resposta: se você sente forte desejo por um pedaço de bolo que parece delicioso, mas fica sabendo que ele está recheado com veneno, seu desejo desaparece. Da mesma maneira, quando você verdadeiramente entende que a raiva é venenosa, seu desejo de agir de acordo com ela desaparecerá. Pergunta: podemos deduzir que, pelo fato de termos raiva e desejo infindáveis, temos o pecado original? Isto é, que nossa verdadeira natureza é inerentemente imaculada? Resposta: absolutamente não. Se nossa natureza fosse imaculada, os métodos espirituais não poderiam reduzir a negatividade e trazer à tona nossas qualidades positivas, porque nossa natureza é perfeita. Podemos usar os métodos para remover os obscurecimentos superficiais que ocultam essa pureza primordial.